Fala, meus amores, como é que vocês estão? Olha só, começamos aqui a falar sobre fundos imobiliários que eu compro sem medo, tá, gente? Por quê? Às vezes tem aquele fundo imobiliário que você compra, mas você fala, poxa, eu vou estudar, vou acompanhar. Tem fundo, pessoal, que eu compro sem medo, tá? E provavelmente eu compro um pouquinho deles todos os meses. Tem um aqui que eu comprei, enchi o carrinho demais no ano passado, porque estava muito barato e é um baita fundo. Fica até o final do vídeo para você saber qual é. Turma, a gente quer comprar fundo imobiliário e dormir em paz. Qualquer ativo que a gente quer comprar na nossa carteira, grava isso, turma, é para dormir feliz e em paz. Então, a gente às vezes quer inventar moda, mirabolar, e às vezes é tão simples, às vezes são aqueles fundos caixa, que é, sabe, que tá no alto ali, no topo, com a medalha, e que você sabe que vai dar certo, mas a gente acaba mexendo tanto que a gente mexe para lá, mexe para cá, acaba errando. Então, turma, tem aqui, eu trouxe uma base forte, né? Eu trouxe aqui uma artilharia minha, que são fundos de alta qualidade, na minha opinião. Claro, turma, na minha carteira, são fundos que eu compro sem medo, porque eu acho que esses fundos são muito sólidos. Mas é o que eu falo, né? Não é recomendação de compra. Sempre a gente tem que saber o quê? A nossa carteira, tá bom, turma? Mas eu tenho certeza que muitos de vocês aqui têm algum fundo que está aqui na carteira, tá bom, turma? E antes de eu começar o vídeo, se faz sentido para você, se você gosta de estar aqui no nosso canal, dá o seu like, de verdade, porque você vai ajudar muito o nosso canal. Viu, criatura? Dá seu like, vem aqui, se inscreve, cai aqui, que ótimo, já se inscreve no canal, fica com a gente e ativa o sininho para você receber aí novos vídeos. A gente vai falar muito sobre investimento ainda em 2026 também. Então, turma, a gente vai passar pelo primeiro fundo, que eu gosto muito, e eu falo bastante, que para mim é o melhor fundo de shopping, que é o XPML11. Turma, ele é o maior fundo de shoppings do Brasil, tá? Ele tem bandeira. Cidade Jardim, que é um shopping carésimo, eu só passo lá para dar um rolê e só, porque é bem caro, né? Ele é gerido ali pela XP Vista e ele tem a principal função, que é a exploração dos shopping centers. Quando a gente fala shopping, turma, não é só loja. A gente fala de cinema, a gente fala de estacionamento, a gente fala de lava rápido, que às vezes tem lá, de milhares de coisas, né, que tem no shopping. Praça de alimentação, e é gostoso, hein, comer, muito bom. Então, turma, você se torna sócio ali de 17 shoppings, tá bom? São muitos shoppings que estão espalhados ali, sendo que a gente tem o Fashion Outlet Catarina, e não me engana, se tiver mulher aí assistindo, tem mulher que gosta de ir lá comprar, né? Tem o Parque Dom Pedro em Campinas e tem o Shopping Cidade Jardim em São Paulo, que é bem forte. Além disso, turma, a vacância do fundo, minúscula, baixa. Por quê? Porque ele é um fundo, pessoal, que ele é seguro, ele é diversificado, ele está bem posicionado, são bons shoppings. E isso facilita muito a vida do fundo, muito a vida dos cotistas também. E aí, turma, como a vacância é baixa, né? Como a gente vê, os shoppings sofreram muito na pandemia, infelizmente. Mas eles voltaram a se recuperar, né? Faz com que o aluguel, como a gente tem uma baixa vacância, as pessoas estão pagando e isso cai na sua conta, os dividendos no mês caem aí na sua conta. Isento de R, lembra disso. Ele passou aí por várias emissões de cotas, né, pessoal, recentemente, para comprar novos ativos e reduzir dívidas. Então ele alavancou, muita gente se preocupou, mas por quê? Porque ele comprou novos ativos bons e reduziu depois as dívidas, né? E isso deixou o fundo mais robusto ainda do que já é. Pessoal, por que eu não tenho medo, tá? Porque ele é um fundo de altíssima qualidade na minha visão de tijolo, tá? O imóvel tá lá, o shopping tá cheio, os lojistas pagam aluguel, tem que pagar, porque senão a loja é dispensada, né? Não pode ficar. E é o tipo de ativo que me protege o meu patrimônio aí contra a inflação no longo prazo. Então, turma, olha só, a cotação hoje, R$ 112 do XPML. A gente vê aqui 9,86% de dividendo pago nos últimos 12 meses, né? O rendimento. O PVP dele tá em 1,01. Eu comprei ele lá atrás, eu avisei. Tava barato, gente. Chegou a bater 0,87. Quer dizer, um fundo desse, agora já tá 1,01. Mas eu compro sem medo, porque é um baita fundo. Olha a liquidez, esse fundo é absurdo. Eu gosto acima de 1 milhão. Ele tem 20 milhões. É absurdo.
né? E olha só, né? A gente vê o gráfico, ó, na pandemia, infelizmente, e depois um pouco a gente viu ali os shoppings sofrendo, verdade, né? Não tem como, a gente não sabia disso, infelizmente. E aí eles já volta a subir. A gente vê, ele só foca, pessoal, em shopping, tá bom? Ele só investe em shopping. E aí a gente vê a taxa de administração, 0,55% ao ano, aproximadamente 657 mil cotistas, tem um valor de patrimônio enorme, 6,49 bilhões, e a vacância 4,20%, a vacância física pequena. Pagou também aqui o último rendimento de 0,92 centavos por cota. Olha lá a barrinha azul, né? Veja, sempre remunerando os cotistas, né? Olha como é constante o pagamento. Isso é ótimo, né? A gente desce um pouco aqui, ele tem 13 ativos em São Paulo, Minas tem 2, Rio tem 6, Bahia tem 2 e a gente tem Paraná, Rio Grande do Sul, Amazonas e Rio Grande do Norte, um ativo. Turma, tem Catarina Fashion Outlet, Caxias Shopping, Plaza Sul em São Paulo, Shopping Bela Vista na Bahia, a gente vê Natal Shopping, quer dizer, ele está em todos os estados, ó. Campinas Shopping, Via Parque no Rio, Gran Plaza em São Paulo. Então ele está em diversos, né? Ele investe em diversos shoppings. E aí a barra azul de ocupação, né? A gente vê aqui praticamente tudo ocupado e uma vacância aqui, um marronzinho muito pequena, ainda livre. Ainda, né? Hoje, pessoal, minha carteira, ela é aproximadamente 75% fundo de tijolo e o restante em papel. Eu invisto mais em tijolo, tá bom, turma? Eu gosto mais de tijolo. Mas eu também trouxe aqui um fundo que eu acho que você tem, que é muito bom de papel. E aí, turma, eu vim falar para vocês do nosso patrocinador hoje, nesse vídeo, que é a Coinbase. Eu venho falando várias vezes, né, turma, que eu invisto pela Coinbase. A plataforma, turma, é simples, porque a pessoa vai investir em criptomoeda, e eu ainda acho que o Bitcoin é o poderoso chefão. O que ela quer? Simplicidade, facilidade. Então a plataforma é toda em português, tá certo? Você vai fazer o seguinte, você vai baixar o aplicativo, a gente tem aqui o QR Code, vai deixar aqui embaixo também um link para você abrir sua conta, é gratuita. Manda os seus documentos, tá certo? E aí, você quer ganhar 20 reais? Quer, eu quero, todo mundo quer. Vai lá, investe 10 reais em qualquer cripto, pode ser o Bitcoin, por exemplo, né, que ainda para mim é o poderoso chefão, e a Coinbase vai te dar 20 reais de Bitcoin na sua conta em até 48 horas. Mas lembre-se, vai por esse QR Code que está aqui, tá certo? Aproveita isso que a Coinbase nessa promoção quer te ajudar, ou por esse link que está embaixo do vídeo, tá bom, turma? Vamos aproveitar. E, aliás, quem investe pela Coinbase é o governo americano. Então, quer dizer, olha as exigências e a segurança que a Coinbase tem que ter. E eu invisto por lá. Gente, compra, venda, a plataforma é muito fácil de mexer. E aí, pessoal, a gente vai para o nosso próximo fundo, que é aquele fundo que eu tenho muitos alunos que tem, muita gente que tem, que é o KNSC11. Gente, Quineia faz a gestão, o grupo Quineia, que é do Itaú, excelente gestão. Turma, eu sempre falo para vocês, procurem saber quem é o gestor. Toda vez que a gente fala fundo, tem alguém cuidando do nosso dinheiro, tem um gestor. Quando você vê um grupo Quineia, você fica muito mais tranquilo, porque é um baita grupo, né? Então você tem que saber o que aquele fundo está fazendo, o que ele faz, onde ele investe. É a primeira coisa que você tem que saber. Então ele é um fundo de papel, tá? Ele é gerido pelo grupo Quineia, que é simplesmente a maior gestora que a gente tem de fundos imobiliários do Brasil, que é ligada ao grupo Itaú, que é um gigante branco. O que ele faz, pessoal? Diferente dos fundos de tijolo, esse fundo ele não é dono de prédio, tá? De tijolo propriamente. Ele tem dívidas imobiliárias que são seguras, tá? Essas dívidas, pessoal, ele empresta dinheiro, né, para o setor imobiliário e recebe juros por isso. Só que são boas dívidas, tá? A carteira dele é boa de dívidas imobiliárias e ela é diversificada. Tem que ser diversificada. Imagina se só tem uma pessoa que você empresta dinheiro e aí, de repente, acontece alguma coisa, né? Ele tem ativos atrelados a IPCA, que é a inflação, e CDI também, que protege, né, o fundo em qualquer cenário.
E veja, a gente ainda está com as taxas, tanto a inflação quanto o CDI alta, então esse fundo se favorece. Eu gosto muito, tá? Sem medo nenhum eu compro. Gosto muito da gestão Quineia. Eles são muito rigorosos para quem eles emprestam dinheiro, tanto é, pessoal, que ele é considerado um fundo high grade, tá? Quando a gente fala isso, é um fundo que só investe em crise de altíssima qualidade, tá bom? Só quem paga mesmo, quem vai pagar de verdade, honrar a dívida. Você não vai ver esse fundo, pessoal, se aventurando em grandes operações, né? Para pagar um dividendo alto, enfim, depois para poder passar um perrengue. Não é o objetivo do fundo. Aí a gestão, pessoal, ela é excelente, ela consegue fazer navegar muito bem ali entre inflação e CDI, né? E com os juros altos, favoreceu bastante quem teve esse fundo, quem tem esse fundo. Olha lá, né? A gente vê hoje a cotação, R$ 9,10, é um fundo base 10, inclusive. Pagou um rendimento nos últimos 12 meses de 12,53%. Isso é ótimo, sem você pagar limpinho na tua conta. PVP está em 1,03. Ah, Carol, mas está caro. Aqui a gente está falando de fundos que eu compro sem medo. Carol, mas você compra se estiver caro? Se eu tiver que rebalancear a carteira? Sim, tá bom, turma? Às vezes é interessante para mim, eu quero pôr um pouco mais na minha carteira. Difere. Liquidez diária é muito boa, 6 milhões, tem bastante gente, tem bastante cotista. A gente vê aqui, ó como sobe, né? Tem uma queda quando a taxa de juros cai, mas olha a subida que ele continua tendo aqui, né? Sobe, 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 agora tá subindo mais ainda, subindo 21,33%. E aí, pessoal, a gente vê aqui, ele é um fundo de papel, tá certo? Ele tem ali aproximadamente 257 mil cotistas, é bastante. Pagou um último rendimento de 9 centavos e tem um valor patrimonial aí de 1,78 bilhão. Turma, olha só que a gente vê a barrinha azul aqui, né? Tá sempre remunerando os cotistas. Ainda bem, porque eu sou cotista, acho que tem muitos de vocês que são também. Então, oba, estamos ganhando aí a remuneração constante, né, turma? E aí, pessoal, o próximo fundo que a gente vai falar aqui é o BTLG11. Gente, eu adoro esse fundo. É um baita fundo de logística, tem galpões excelentes, tá? O BTLG é o gigante aí da logística do BTG Pactual. Se tornou favorito de muitos cotistas, ele tá ali entre os meus top 3, com certeza. E, pessoal, ele é um grande concorrente, né, de fundos que são até mais antigos no setor. O que ele faz? Ele é dono de uma rede de galpões que são muito bem localizados, pessoal. Ele está ali num raio perto de São Paulo, que é importante, está bem localizado para as empresas ficarem mais próximas ali do estoque, que são muito bem localizados, né? Então ele tem ali o que a gente chama de last mile, que são galpões que ficam muito perto das grandes cidades, que favorecem extremamente as empresas. Porque o Mercado Livre, ele quer que chegue rápido na sua casa, né? Você comprou, chegue rápido. Então, quanto mais perto do galpão, melhor é para o fundo. Estou citando aqui o Mercado Livre porque eu sou fã do Mercado Livre e fica aqui, eu não estou ganhando nada, viu, gente? Mas se o Mercado Livre quiser me mandar umas coisas, eu gosto muito do Mercado Livre também, por isso que eu estou citando ele aqui. E aí, pessoal, o que eles fizeram? Eles fizeram uma reciclagem de portfólio. Olha só o que eles fizeram uma limpeza incrível. Eles venderam imóveis que eram piores, né, e compraram ativos espetaculares. Ou seja, fizeram uma baita reciclagem, fizeram trocas que valeram muito a pena, e a saúde financeira também aqui do fundo é ótima, tem contratos longos. E olha os inquilinos de primeira linha: Ambev, Amazon e Assaí, Grupo Assaí. Gente, são ótimos inquilinos, né? Ter galpão aí dentro do raio de 30 quilômetros, São Paulo, pessoal, é como você ter ouro na mão, né? Pessoal, quando a gente fala que o fundo, né, o galpão, ele tem galpão ali dentro de raio de 30 quilômetros de São Paulo, turma, é como você ter ouro na mão. Por quê? A gente vive muito do e-commerce hoje. E as empresas, quanto mais perto do galpão, melhor para elas, né? Facilita muito. E aí a gente vai ver aqui, ó, a cotação hoje, R$ 102,60 uma cota, tá? Pagou um rendimento nos últimos 12 meses de 9,18%. O PVP 0,99,
tá com esse 0,99, pessoal, mas assim, isso vai subir daqui a pouco. Na minha opinião, é uma grande visão dos analistas para 2026 esse fundo. Uma liquidez diária ótima, de 16,70 milhões e está subindo ali 17,15%. Olha o que a gente vê, né? Ele veio aqui no momento baixo, agora já está subindo. Olha lá, né? Agora sobe, sobe. E a minha expectativa e a tendência, não só dos analistas, mas acredito que de muitos investidores, claro que não é recomendação de compra, pessoal, é que ele vá muito bem. A gente vê aqui a taxa de administração, 0,90% aqui ao ano, pagou um último rendimento de 80 centavos por cota, tem aproximadamente 451 mil cotistas e um valor patrimonial de 5,52 bilhões de reais. A vacância em 3%. Para mim é uma vacância física mínima para um fundo tão bom. A gente vê a barrinha, ó, cada barrinha azul representa um mês. E o que a gente vê aqui? Sempre ela muito linear, né? Olha lá. É muito linear o pagamento. Sempre remunerando os cotistas. Ela não faz assim, né? Então isso é muito importante. E aí a gente vê, tem 25 ativos em São Paulo, onde a economia gira muito forte. No Rio tem um. Pernambuco, Minas, Ceará e Santa Catarina tem um também. E aí a gente vê aqui, ó, BTLG Navegantes, BRF Fortaleza, a gente vê Natura em São Paulo, a gente vê aqui em Cotia BTLG, Mauá, a gente vê também aqui, ó, Cajamar, Itapevi, são muitos galpões, né? A gente vê aqui também, pessoal, olha só, tem tanto inquilino bom que a gente poderia ficar falando horas e horas. Jundiaí, que é um lugar ótimo, né? Dengo também. E aí a gente vê a ocupação, que é uma ferramenta que eu acho muito bacana no Investidor 10. A barra azul, mostrando ali o fundo, né? Praticamente completo. A gente vê aqui a barrinha marrom, tão pequenininha que a gente vê bem pouquinho, eu tô bem pertinho aqui para ver. E a maior parte, a barra azul, né? A maior parte ocupado do fundo. Turma, e aí eu quero saber de você. Você aí, qual é um fundo que você fala assim, Carol, esse fundo eu não vendo por nada. Não vou vender deixa na minha carteira, eu amo esse fundo, é meu queridinho e eu não vendo por nada. Comenta aqui embaixo, mas compartilha aqui, criatura. Eu quero saber. Vamos conversar, vamos ver ali, eu tô sempre de olho em vocês. Vamos saber. E aí eu trouxe um fundo, turma, que para mim foi o meu primeiro fundo na carteira, que eu acho ele ótimo. É o KNR11, a gente fala que ele é híbrido. Por quê? Ele investe tanto em galpão, que é importante, como em laje, tá? É um fundo que paga, nossa, um baita dividendo? Não, turma, mas ele é um fundo que também é gerido pelo Grupo Quineia. É um fundo que já se provou por anos. Ele é um dono de império imobiliário. Ele é muito bom, ele é sólido. Você vai ser sócio ali de excelentes propriedades, né? Então, assim, ele estava barato e eu estava comprando muito. Teve uma festa aí há um tempinho atrás e eu falei, pessoal, tem fundo barato, tem fundo barato. E ele estava muito barato. Agora ele já subiu, está em 1,01, porque é um fundo muito bom, o PVP dele, né? Ele tem contratos mais longos, mais seguros, isso é ótimo. E ele tem inquilinos aí, pessoal, de dar inveja, né? Empresas multinacionais, são gigantescas. Olha só, a gente vê aqui uma coisa positiva, porque ele investe em galpão e laje. Então, se laje está num momento delicado, o galpão tá bom. Se a laje está num momento bom e galpão não, a laje segura. E se os dois estão bom, maravilha, fecha com chave de ouro, né? Eu acho ele um porto seguro, tá? Eu acho que, na minha opinião, não é recomendação. Muitos iniciantes devem estudar esse fundo bastante, tá? Vamos lá, a cotação hoje, R$ 165,24. Pagou um rendimento ali nos últimos 12 meses de 7,31%. PVP, eu avisei, estava 0,86 lá atrás, né? O ano passado, mas bateu 0,86. Está em 1,01. E ele já está subindo também 32,14%. Olha o gráfico que a gente vê, né? Olha lá, ó, aqui, quando estava mais baixo, eu avisei, está mais barato. Agora ele já começa a subir e vai embora.
Aí, turma, ele é um fundo de tijolo, só tijolo, investe em galpão e laje somente. Tem uma taxa de administração de 1,25% ao ano. Tem aqui praticamente 306 mil cotistas, um valor de 4,62 bilhões de reais patrimonial e pagou o último rendimento de 0,88 centavos por cota. Tá bom, turma? Olha lá, a gente vê aqui as barras azuis, né? Sempre remunerando bem os cotistas, com algum pico, mas sempre muito linear, né? E lembrando que são dividendos, é rendimento, é aluguel no teu bolso, isento de imposto de renda, tá, turma? A gente vê aqui 15 ativos em São Paulo, 4 no Rio de Janeiro e 2 em Minas Gerais. Olha só, tem o Grupo Atenas em São Paulo, Bela Paulista, baita, né, empreendimento, Boulevard Corporate Tower, em Minas Gerais, Diogo Moreira, CDB Cabreúva, Madison em São Paulo, que é muito bom, Joaquim Floriano, assim, tem inquilinos de dar inveja mesmo, são muito bons, tá, gente? A gente tem aqui o Botafogo Trade Center no Rio. Então, tem vários inquilinos e contratos muito bons. Isso que vale, a gente tem que olhar o quê? Bons inquilinos, se ele é multimóvel, quem faz a gestão, fatos relevantes, né, turma? Sempre vai lá, pô, invista em tal fundo, em 3 meses, põe lá. Pô, o que será que o fundo está fazendo? Qual que é o fato importante para estudar desse fundo agora? Faça isso, turma, porque é muito importante, tá bom? E criatura, de graça, é só você pôr lá RI do fundo tal, vai aparecer para você, você lê direitinho e vê o que está acontecendo. Aí a gente vê aqui a barra azul, a ocupação dele absurdamente alta. A barrinha nudezinha aqui, praticamente muito pequena, né? Isso daqui a pouco ocupa, na minha opinião. E é um fundo que eu acho muito seguro, tanto que foi o meu primeiro fundo na carteira. Tá bom, turma? Então, hoje a gente trouxe aqui para vocês fundos que eu, Carol, compro sem medo e que eu sei que muitos alunos e muitos analistas e investidores compram, ó, seguros, sem medo nenhum, tá bom? Porque são bons, tá certo, pessoal? Um grande beijo para vocês, eu sempre falo, hein? Voa Brasil, principalmente. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.